Às vezes leva a vida como se não tivesse importância, com milagre que você não percebeu. Quantas vezes acorda de manhã e nem agradece a vida que Ele te deu. Não deixe escapar entre os dedos. Aprenda a dar valor no que tem. Pare de achar que tudo acabou. Confie em Deus apenas uma vez. Sem Ele, você não retorna pra sua vida. Sem Ele, você não vai voltar a sonhar. Na, 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 na. Assim, ó. Enxergue o que Ele fez pra você se sentir feliz no seu mundo. Chega de complicar. Ele só está esperando você voltar. Chega de negar tudo que está ao seu redor. Não deixe escapar entre os dedos. Oh, oh. Aprenda a dar valor no que tem. Pare de achar que tudo acabou. Confie em Deus apenas uma vez. Sem Ele, você não retorna pra sua vida. Sem Ele, você não vai voltar. Pare de achar que tudo acabou. Confie em Deus apenas uma vez. Sem Ele, você não retorna pra sua vida. Sem Ele, você não vai voltar a sonhar. Vai voltar a sonhar. Oh, oh, oh. Nanda Rock, sem Deus você não volta a sonhar. A gente entra de cara agora, já na reflexão do Papa Bento XVI, nosso querido Papa Emérito, que no ano 2012 abriu ali o ano da fé, com o moto próprio Porta Fidei. E ele diz, Nanda, da realidade do homem de hoje, que o homem de hoje está mergulhado numa crise de fé. Você mora numa grande metrópole, Belo Horizonte, que tem um lindo horizonte. E lá a gente percebe de uma maneira muito concreta as pessoas, né, nos seus ambientes de trabalho, vivendo essa crise, né? Como que você, né, percebe isso lá? E você, já passou por uma crise de fé? Olha, eu acredito muito, cada vez mais, né? Eu fiz faculdade de publicidade e a gente estudava há quase 4 anos atrás exatamente sobre essa tendência do mundo buscar a Deus. Cada vez mais, porque a gente tem essa coisa muito fast food, né? Essa coisa muito rápida da vida. E eu moro em São Paulo, que é uma cidade ainda mais fria, né? No sentido de metrópole, e depois hoje moro em BH. Mas eu noto muito mais a cidade de São Paulo, assim, como a gente não para nem para nós mesmos, né? O tempo inteiro buscando algo material, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso construir isso, eu preciso ter. Mas e a gente? Que horas que a gente para, desliga a televisão,
né? Que horas que a gente reflete o nosso momento. Eu acredito muito que cada vez mais a igreja tem como se posicionar de uma maneira muito atual, porque é uma busca do ser humano. A gente vê pela quantidade de pessoas, e eu trabalhando com jovem, mesmo sem eles saberem, querendo buscar a Deus. A necessidade de se preencher disso. E o mundo contemporâneo faz com que a gente busque cada vez mais a Deus e tente, pelo menos, como evangelizadores, passar para essas pessoas o que é a palavra de Deus, né? Sei, como que foi a sua crise de fé? Olha, eu tive, acho que 2 grandes crises de fé. Uma foi quando eu era novinha, né, com 12 anos de idade, que foi bem difícil. Mas a segunda crise de fé foi em São Paulo, onde eu tenho minha orientadora espiritual. Nós ficamos durante um bom tempo rezando sobre o que Deus queria para minha vida quanto ministério. E aí surgiu a Nanda nesse período, né? Eu nunca quis ser cantora solo, tinha uma vergonha enorme, até hoje eu tenho ainda. Mas a gente acredita que Deus nos capacita para fazer o trabalho dele de evangelização. E aí eu fui embora para São Paulo, depois de muita oração. E eu fiquei 1 ano em silêncio. E eu perguntava para Deus, como que você me manda para trabalhar no meu ministério e me deixou 1 ano em silêncio? E me questionei, chorei muito. Fiquei num deserto absurdo. E eu acho que a crise, ela vem para exatamente você fazer um exame de consciência, sabe? Você saber exatamente quais são os sonhos de Deus na sua vida. Não os seus sonhos, mas quando você começa a sonhar junto com Ele. E foi ali que eu aprendi que eu tinha que cantar para Ele primeiro do que cantar para as pessoas. Foi numa crise de fé. Assim como lá atrás, quando eu escolhi ser católica. Mas, Fernanda, como é que você fez durante essa crise para não sair do caminho de Deus? Ou seja, não deixar a igreja, literalmente. Quais são os critérios? Como você orienta os jovens que estão mediante uma crise a não saírem da igreja? Eu acredito muito que a gente não consegue nada sozinho, né? E a gente entrar numa crise e não buscar uma orientação, estou dizendo de pessoas da igreja mesmo, porque satisfação no mundo a gente tem, de diversas formas, mas é uma satisfação que não nos preenche, né? Eu acho que eu continuei graças às pessoas que me acompanharam. A minha orientadora espiritual, que sempre esteve do meu lado e que dizia que ia passar, que era um momento. Como diz o Padre Fábio, a gente aprende caminhando. É no caminho que a gente aprende. Então, durante esse período que eu vi que a gente não pode caminhar sozinho. Os meus melhores amigos, que hoje com certeza estão me assistindo, a Antoniela e o Nelson, são pessoas que me deixaram em pé, dizendo para eu não desistir. Eu acho que em meio à crise a gente tem que buscar ajuda. A gente tem que baixar a cabeça, aprender a ter humildade de dizer, eu não consigo sozinho. Eu preciso que alguém me ajude a caminhar também, né? Eu acho que Jesus não mandou de 2 em 2 achando que era simplesmente uma coisa bonita mandar de 2 em 2, mas dizendo, não caminhe sozinho. É difícil a caminhada também. Como que você testemunha e confessa essa fé? Eu acredito muito que durante esse período de deserto, a minha família, eu era muito rebelde, né? Nem parece, né? Mas e eu era muito assim, não, essa daí não vai dar em nada. E durante 10 anos de caminhada já que eu tenho, hoje eu vejo o reflexo de persistir, de não desistir. Eu acho que aí eu professo a minha fé. É quando meu tio, da última vez que eu estive no Revolução, tirou uma foto e mandou para mim. Olha, eu te vi ali. E ele há muito tempo não vai na igreja. Então é conseguir plantar sementinha, sabe? Eu acho que ali eu consigo profetizar a minha fé. Dentro da minha própria vida, na minha caminhada, dentro da minha família. Meu pai é evangélico até hoje e respeita a minha fé. O que eu acredito, o que eu creio. Então, eu acredito muito que uma melhor maneira de você poder profetizar a sua fé é a partir da sua vida. É difícil? É difícil. Muitas pessoas disseram para mim, Nanda, volta para Campo Grande, desiste desse caminho, não dá certo não. Mas foi ali, acho que na dificuldade, e hoje está aqui no Revolução Jesus, onde, dentro da Canção Nova, onde começou a minha história, e eu me emociono toda vez que eu lembro disso, porque o anjo apareceu uma vez só para Maria e ela acreditou. Quantas vezes a gente vai continuar questionando a Deus quando Ele profetiza na nossa vida? Então, eu acho que é muito claro, dá para ver nos olhos de cada um quando é de Deus. A gente ilumina o lugar de uma maneira diferente, né? A gente condiz com a nossa vida. Lógico que a gente cai, tropeça, faz burrada, enfim, nós somos seres humanos, mas a nossa humanidade, junto com o que a igreja nos propõe como cristãos,
continuar profetizando a nossa fé, às vezes num sorriso, num olhar, num abraço de quem precisa, de quem necessita de carinho mesmo, ainda mais hoje, né? As pessoas não precisam de bens materiais, elas precisam de amor.